mais um IBBN News. Nas terças-feiras, temos realizado lives com missionários que estão atuando em Mato Grosso. E você está convidado a participar conosco. Essa semana acontecerá na terça-feira, às 19h30. Quem estará conosco é o pastor Henrique, que está trabalhando com revitalização de igreja em Itapurá. Mesmo que não possamos nos reunir presencialmente, ainda podemos nos reunir online para estudar a Bíblia juntos. Participe conosco em uma de nossas classes de escola bíblica dominical. Elas acontecem aos domingos. Às 8h da manhã, temos uma aula expositiva pelo YouTube com o pastor Alexander Maia, e às 9h da manhã, com as turmas do pastor Alexander Maia e do diácono José Elias. Aos sábados, 15h, sala de estudo para os juniores de 9 a 12 anos com o irmão Jean Bezerra. E às 17h, a classe de juventude com o pastor Josias. Domingo, dia 9 de agosto, celebraremos a Ceia do Senhor. Junte-se à sua família, prepare pão, suco de uva ou vinho e, em memória de Jesus, vamos nos lembrar do sacrifício que ele fez por nós na cruz. A transmissão acontecerá às 10h da manhã pelo YouTube. Esteja conosco também em nosso culto de oração, que acontece todas as quartas-feiras, às 19h30, pelo Facebook, e em nosso culto de adoração e celebração, transmitido todos os domingos a partir das 18h. Pais, os cultos da IBBN Kids também estão acontecendo, agora com novo horário, aos domingos, a partir das 19h, pelo Google Meet. Nossa sala de oração tem acontecido durante a semana. Essa é uma oportunidade de nos reunirmos virtualmente e matar um pouquinho da saudade, além de compartilhar testemunhos, pedidos e orarmos uns pelos outros. As salas são: segunda-feira, às 20h, com o pastor Carlos; terça, às 19h, Sala dos Adolescentes, com o irmão Márcio Moreira; aos sábados, 7h da manhã, com o irmão Vanderlei Claro. A equipe de responsabilidade social continua trabalhando em meio à pandemia. A campanha Unidos no Amor ao Próximo está montando cestas básicas e, para isso, precisa da sua ajuda. Você pode doar alimentos não perecíveis e produtos de limpeza que serão revertidos às famílias que estão sendo assistidas. Nos ajude você também! Estamos recebendo doações de segunda a sexta, das 14 às 18h, em nossa igreja. Para ver estes e outros avisos, acesse ibbn.com.br ou em nossas mídias sociais. Boa noite, irmãos. Que bom estarmos aqui de novo. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto, Salmos 42. Se você puder ler sua Bíblia em casa, do versículo 1 até o versículo 5 ou 6. Acompanhem comigo. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. E quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. Versículo 5: porque você está tão triste, ó minha alma? Porque está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Deus e o meu Salvador. Eu acho engraçado que o salmista Davi, nesse salmo, ele está passando por uma situação difícil. Ela ainda não acabou. E ele diz que ele sente saudade da casa de Deus, ele sente saudade do templo, ele chora e a alma dele está angustiada, mas ele finaliza dizendo: eu ainda louvarei a Deus. Então, nessa noite eu gostaria de pedir a vocês que coloquem a sua confiança em Deus. E alegrem-se e cantem e exultem, porque mesmo que a gente ainda esteja vivendo em uma pandemia,
Nós temos um fôlego de vida ainda em nossos pulmões. Nós temos vida e nós temos um Deus que nos ama e que vê muito, muito mais à frente do que nós conseguimos. Amém? Eu convido você a orar conosco agora, aí de casa mesmo. Senhor Jesus, eu agradeço por estarmos aqui mais uma vez, por mais um domingo, Pai, estarmos reunidos em Teu nome. Agradeço pela semana que passou, com todos os desafios, Pai, que eu sei que em cada um o Senhor não nos abandonou, o Senhor esteve conosco. E eu também te agradeço por cada aprendizado e por cada pequena ou grande vitória que nós conseguimos durante essa semana. Eu te peço, Senhor, continue conosco, Pai querido, nos acompanhe em caminho conosco durante a semana que está vindo. E, Pai, esteja agora presente em nossos lares, em nossos corações, Pai, recebendo esse culto de adoração e gratidão ao Senhor, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você a declarar que Ele é santo. Ele é santo, Ele é justo, Ele é poderoso e Ele é lindo. Cante conosco essa canção. Santo,
Amém. Como Deus é bom. O amor de Deus é tão lindo. Ele criou você de uma maneira tão maravilhosa, tão única. Ele colocou as próprias mãos dele para fazer cada detalhe em você. Cada traço da sua personalidade, cada traço e linha do seu rosto. Então vamos cantar sobre esse Pai que nos ama, que nunca nos abandonou e nunca, nunca vai deixar de nos amar. Seguro estou em ti. Tens em mim tuas digitais. Criaste-me com tuas mãos. Sou fruto do teu coração. O teu sopro em mim me deu força, me deu vida, e não há como apagar. O meu DNA revela que sou filho. Tu és bom em todo tempo, incomparável é o teu amor. Tu és bom e não há outro que me ame mesmo assim, que cuida bem de mim. Eu sou imagem e semelhança, a mais bela expressão de amor, a mais linda criação. Eu sou tudo que um dia em algum lugar, antes de tudo existir, eu creio já
nós temos tanto a agradecer por esse Deus que é tão bom. E quantos de nós, mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos de pandemia, ainda estamos em casa trabalhando ou estamos presencialmente em nosso serviço trabalhando? Quanto Deus tem nos abençoado, quanto Deus tem revelado o amor e o cuidado dele conosco durante todos esses tempos, durante todo esse tempo de coronavírus. Eu peço para você agora pensar numa coisa boa que Deus fez por você essa semana. E eu peço para você agradecer por ela. Eu te peço também para pensar em um desafio que Deus te ajudou a superar durante essa semana. Deus não nos abandona. A palavra que Ele tem dito para mim em minhas devocionais é que Ele não nos abandona. Da mesma maneira que Ele não abandonou José no Egito, Ele não abandona você também. E por isso nós devemos ser gratos. Devemos ser gratos a Deus em todos os momentos da nossa vida, cantando louvores, agradecendo, orando. E se você também continua com o seu trabalho, se você está gerando renda para a sua casa, eu te convido também a ser grato, contribuindo com dízimos e ofertas. Nossa igreja ela tem algumas contas que estão aparecendo agora aqui embaixo do visor. E você pode fazer um depósito ou uma transferência bancária para essas contas. Mesmo em momentos de pandemia, em que o templo está fechado, a igreja não parou. Nós temos projetos, nós temos as gravações do culto. A igreja está aberta de segunda a sexta no período da tarde. A igreja não para, a igreja continua tendo custos. Então, louve a Deus também, agradecendo por essa igreja que não para. O templo pode estar fechado, mas a igreja de Jesus Cristo não parou. Então, seja você, igreja, também, continue contribuindo conosco nessa noite, amém? Enquanto você está aí fazendo sua transferência ou anotando para fazer o depósito, cante conosco essa canção e se lembre de que Deus está sempre com você e Ele nunca vai te abandonar. Os ventos tentam me afastar e me dizer que estou só. O medo tenta me parar. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Se pelo vale eu passar e se a morte me cercar, se a minha fé estremecer e a figueira não florescer, olho para ti. Descanso em teus braços, teu amor não vai falhar. A minha vida eu entrego, teu amor não vai falhar. Se pelo vale eu passar e se a morte me cercar, se a minha fé estremecer e a figueira não florescer, olho para ti. Eu descanso em teus braços, teu amor não vai falhar. A minha vida
igreja! Estamos aqui reunidos em família para enviar um forte abraço a todos os nossos irmãos da Igreja Batista Boas Novas. Estamos aqui em oração, com saúde, nos cuidando durante esse período de pandemia. Espero que passe logo para rever a todos. Será um momento muito legal. E você, Milena, tá com saudade? O que tá com saudade? Da igreja. O que você gosta da igreja? A professora! Que legal! Como que a professora é? A minha amiga. A sua amiga? Deus abençoe a todos vocês. Olá, amada igreja, tudo bem? Tudo jóia? Nós somos a família Jesus e eu sou o Luiz. Eu sou a Gisele. Eu sou a Isadora. E eu sou o Daniel. Bom, esperamos que todos estejam gozando de boa saúde e queremos dizer que estamos com muita saudade da nossa igreja, das nossas atividades. Nesses 4 meses de isolamento social, nós tivemos alguns desafios, né? E um deles é a própria distanciamento dos amigos e da igreja. E o nosso desafio como família foi nos tornarmos família de segunda a segunda, né? Nós tínhamos uma rotina de sermos família de sexta, sábado e domingo, por conta do trabalho do Luiz. E nós tivemos que nos adaptar à nossa rotina do dia a dia, de estarmos juntos os 4, de segunda a segunda. E eu acredito que não só o isolamento social, mas como as consequências que tem trazido esse vírus, né, nos deixam um pouco mais fragilizados. E na presença de Deus, nós temos que ter fé que tudo isso vai passar e, acima de tudo, orarmos e confiarmos em Deus, para que Ele nos alimente, nos sustente e que nos dê sabedoria para conduzir cada situação que nos venha acontecer. E uma das maiores saudades que eu sinto é o momento de cultuar a Deus com os irmãos, né? Que mesmo que assistir vídeo online, aquela presença de estar com vocês nos cultos nos deixa uma saudade muito grande. O que eu mais sinto falta é de me encontrar com os meus amigos, poder me reunir, ir na DL. Esses momentos de descontração são o que mais me fazem falta. O que eu mais sinto falta é brincar com meus amigos, das minhas atividades, o taekwondo, embaixador do rei, coral e bateria. Bom, como todos viram, a Igreja Batista Boas Novas está nos fazendo falta, né? Porque a Igreja Batista Boas Novas é lugar de gente feliz. Esperamos que Deus esteja protegendo a cada um de vocês, que vocês continuem perseverantes, que esse momento vai passar e nós poderemos depois gozar da presença de cada um e de estarmos juntos novamente. Fique com Deus. Grande abraço. Muito obrigado, Bosquinho, Nathalie, Camila, Enzo e Milena por essa saudação e também a família do Luiz, a Gisele, Isadora e o Daniel. Como é bom ver vocês, poder receber essa saudação de vocês. Em nossos cultos, cada domingo nós estaremos soltando alguns vídeos de famílias saudando a igreja. É bom a gente poder se ver e ver que é a nossa igreja que está aqui reunida. Bom, hoje eu quero falar sobre o tema Somos barros nas mãos do oleiro, baseado lá em Jeremias capítulo 18. Nós estamos vivendo tempos de quebrantamento e reconstrução, espero que sim. Nós não sabemos o que vai sair desta pandemia, o que o mundo vai se tornar pós-pandemia. Confesso que eu tenho minhas dúvidas, se vai ser para melhor ou para pior. Eu torço para que seja para melhor. Mas quando a gente vê o coração do homem, dá medo do que vai acontecer. Muitas mudanças já estão acontecendo, mudanças que eram praticadas, mas não massivamente. E nós podemos ver hoje, por exemplo, o comércio pela internet, nós vemos as aulas pelas internet, os pais estão amando, vendo como os filhos se comportam na sala de aula, né, pais? Olha que interessante, mas olha que coisa interessante, aulas, os alunos em casa e os professores distantes, trabalho home office, coisas que já aconteciam,
mas eu acredito que essas coisas vão perdurar. Existem coisas novas, por exemplo, usar máscara massivamente. Máscaras eram usadas nos hospitais, em algumas pessoas com algumas enfermidades, mas agora todo mundo usando máscara. Outra mudança que eu acho que vai permanecer, esse hábito de lavar as mãos, de usar gel. Percebe, mudanças estão acontecendo, fora outros aspectos das sociedades que nós sabemos que teremos mudança. Não vamos fazer um exercício aqui de prever o futuro e dizer como o futuro será. Tem as pessoas que estudam sobre isso. Mas nós podemos olhar essas mudanças de várias perspectivas, sociológicas, psicológicas. Na perspectiva bíblica, nós podemos pensar e dizer, seguindo a analogia que o profeta Jeremias fez, de que na realidade, eu creio nisso, que nós estamos sendo quebrantados e moldados novamente. Nos dias do profeta Jeremias, o povo havia se afastado de Deus. E nesse afastamento ele havia se colocado diante de ídolos, de imagens para adorar. Jeremias 18, 5 diz o seguinte: contudo o meu povo esqueceu de mim, queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios em estradas não aterradas. Percebe, o povo se afastou de Deus, mas não era só o afastamento de Deus, o povo longe de Deus estava cometendo muitas injustiças sociais. O capítulo 22 de Jeremias, 22, versículo 13, olha que interessante, olha o que Jeremias descreve: ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pelas injustiças, fazem os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Olha que interessante, havia corrupção no tempo de Jeremias, havia injustiças sociais, os trabalhadores trabalhavam e não recebiam o seu salário. Exemplos de como era a sociedade, o mundo de Jeremias. E é interessante que nós vemos que Deus havia enviado profetas para alertá-los, homens dizendo: olha, vocês estão errados, não façam isso, corrijam. Mas eles não deram ouvido. Deus alertou, Deus tentou ensiná-los, Deus tentou dizer: olha, não faça dessa maneira, mas como disse, não deram ouvido. E Deus então teve que tomar uma decisão drástica, precisou ensiná-los na marra, enviou-os para o cativeiro. E eu preguei sobre isso domingo passado, o povo lá no cativeiro. Foi a maneira que Deus tinha de corrigir o povo. E na linguagem de Jeremias, Deus estava, o próprio Deus na realidade, Deus estava quebrando o povo para fazer novamente. Para os profetas, foi um grande desafio aquela época. Eles tinham uma mensagem de alerta, mas o povo não ouvia. Eles já diziam: olha, vocês estão errados, mas inclusive eles eram perseguidos por causa disto. E os profetas sofriam por causa dessa situação. Eles alertavam os líderes, eles alertavam o povo, mas não acontecia nada. É interessante que Jeremias pede a ajuda de Deus. Ele chega um momento que ele sofre por ver o povo fazendo coisas erradas, os líderes cometendo injustiças, se afastando de Deus, alertando, e eles não fazendo nada. E diz que ele sofre, inclusive ele sofreu perseguição por causa disso. E diz então que ele orou pedindo a ajuda de Deus, e Deus então o encaminhou para uma área lá em Jerusalém, onde ficavam as olarias. O lugar onde fabricavam panelas de barro, onde fabricavam jarros de barros. E é interessante que lá em Jeremias capítulo 18, eu vou ler os versículos de 1 a 12, que descreve exatamente essa visita de Jeremias à área das olarias, e onde Deus falou com ele. Diz assim, Jeremias 18, a partir do versículo 1, diz assim:
O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barros, e eu lá lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, vou derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer outra nação ou reino. Mas se essa nação fizer o que é mal e não obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Diga que deixem de fazer o que é mal e que melhorem a sua maneira de viver e de agir. Eles vão responder: não adianta, nós vamos seguir os nossos planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade do nosso coração. Esse é o versículo 12. Que interessante. Jeremias foi visitar uma olaria artesanal. O oleiro pega a argila e coloca na roda. E uma roda embaixo, outra em cima, coloca ali a massa. Depois de amassar, depois de tirar as impurezas, e é interessante que com as suas mãos habilidosas, ele molda uma panela ou molda um jarro conforme ele quer. E conforme ele havia pensado, mas às vezes quando ele pegava o barro, moldava e via o vaso, ele percebia que havia impurezas. Então o que ele fazia? Ele pegava, quebrava aquele vaso e fazia o vaso de novo. Se o vaso apresentasse defeito, ele amassava, quebrava e fazia de novo. E é interessante que o cativeiro do povo judeu foi exatamente isso. Deus pegou aquele povo que ele estava formando, diz: olha, vocês não estão puros, tem muito defeito. Eu vou quebrar vocês, vou amassar vocês e eu vou fazer de novo. Me chama aqui a atenção para o fato de que Deus constrói um povo a partir de indivíduos. Eu quero frisar isto. Quando a gente fala de povo, nós temos que pensar no indivíduo que forma o povo. O povo é a totalidade dos cidadãos. Duas ideias importantes aqui. A importância do indivíduo como ser pessoal. Cada pessoa, cada ser é importante, é único, tem uma função. Ele é importante na sociedade. Mas ele é importante porque juntos com outros eles constroem, nós construímos a sociedade. Então, a sociedade é essa relação entre os indivíduos, que se dá entre os indivíduos. Se nós queremos mudar uma sociedade, nós temos que mudar um indivíduo. Se nós queremos que o mundo mude, nós temos que mudar o cidadão. Se nós queremos que as nossas autoridades mudem suas posturas, nós vamos ter que começar pelo cidadão, porque eles são cidadãos também.
O cristianismo parte desse princípio de mudar o indivíduo. A Bíblia, inclusive, vai falar que o próprio reino de Deus é formado por indivíduos que tiveram suas vidas transformadas. Jesus ensinou isso lá, falando a Nicodemos, em João 3,5, ele diz o seguinte: digo a verdade, ninguém, o indivíduo, pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, tem que nascer biologicamente, tem que nascer através do arrependimento, o batismo, tem que nascer através da mudança que o Espírito Santo faz na vida, se quiser ser cidadão do reino dos céus. Então, a mudança começa dentro de nós. Agora, vamos voltar à linguagem do Velho Testamento, do Antigo Testamento, dos profetas, quando diz que Deus vai nos quebrar e nos fazer de novo. O profeta Isaías também usou essa linguagem. Isaías capítulo 64, versículo 8 diz o seguinte: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras nas Tuas mãos. Você já se pensou dessa maneira, que Deus pega você, está moldando você, que você é um barro, é uma massa nas mãos de Deus, e Deus está moldando você? O filósofo pré-socrático Heráclito, ele já dizia o seguinte: ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. Ou seja, nós estamos em constante mudança. Seguindo essa linguagem do profeta, nós estamos sendo moldados a cada momento, cada experiência, até cada lágrima que nós derramamos, serve para nos moldar, para nos modificar. Você consegue perceber Deus mudando você? Você consegue olhar para a sua vida e ver Deus fazendo um trabalho, moldando você? Ou quem sabe, Deus quebrando você? Alguns sim, Deus está quebrando para fazer de novo, para moldar de novo. Interessante, por causa do pecado, eu acredito que nós podemos dizer que nós somos uma obra inacabada. Sim, nós somos, nesse sentido, uma obra inacabada. Deus continua nos moldando. Eu gosto dessa imagem de Jeremias indo lá e diz assim: encontrando o oleiro trabalhando. O versículo 13, Jeremias 18, diz assim: então fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. É bom lembrar aqui que o oleiro nessa parábola, nem era parábola, porque ele foi constatar um fato. Vamos dizer assim, foi um fato simbolizando uma parábola, um ato parabólico. Deus aqui é representado pelo oleiro, e o oleiro estava trabalhando. O barro representa nós somos o barro, e nós estamos nas mãos de Deus sendo moldado. Jeremias viu o oleiro trabalhando, e ele percebeu, ele descreve isso, que quando o oleiro estava fazendo um jarro, ele pegava o jarro e via que tinha um defeito, tinha uma impureza, ele quebrava, amassava e voltava para a roda para fazer de novo. A mensagem que Deus mandou Jeremias receber, e Jeremias percebeu, foi que Deus disse: eu estou fazendo isso com o povo de Israel, eu vou fazer isso. O povo está com muitas impurezas, tem muito pecado na sociedade, eu vou quebrar e vou fazer de novo. E sabemos que Deus nos faz, o modelo de Deus, o modelo que Deus tem na mente, é a sua imagem e semelhança. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então,
Deus nos molda com base no princípio da moralidade. Preste atenção. Deus nos molda no princípio da moralidade. Olha o versículo 8 do capítulo 18 de Jeremias. Mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, ou seja, Deus diz, olha, maldade é uma impureza. É uma impureza. Se a nação abandonar a maldade, eu não vou quebrar. Agora, se não, eu vou amassar, eu vou tirar essa impureza, vou amassar, vou fazer de novo. Quando Deus nos quebra, é porque Ele encontrou alguma impureza em nós. Eu creio que Deus está olhando para a humanidade e vendo muitas impurezas. Eu acredito que Deus, de um certo sentido, percebe, olhando na perspectiva bíblica, Deus está quebrando. Não sei se o homem vai melhorar, mas Deus está quebrando. O povo judeu melhorou, mas depois voltou todos os erros novamente. Alguns nunca mais repetiram, mas abandonaram a Deus. Eu não sei se a humanidade vai fazer isto. Eu pergunto, o que Deus está vendo na sua vida? Que Deus está dizendo, você precisa tirar isso. O que Deus está olhando na sua vida de impureza, Deus está dizendo, olha, a impureza na sua vida que está atrapalhando você ser como eu planejei que você fosse. Mas é interessante esse texto, para mim, nos mostra que Deus nos molda, mas com a nossa participação ativa. Volta ao versículo 18. Mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Deus diz, olha, se você se corrigir, eu não vou quebrar você não. Se você tomar iniciativa, você se perceber errado e você se corrigir, eu não preciso quebrar você. As impurezas que existem em nós, elas são em virtude do estado pecaminoso em que nós vivemos. O pecado original, que nos colocou em estado de pecaminosidade. E esse estado de pecado nos faz praticar atos pecaminosos. Esse é o grande dilema. Eu não sei se o homem vai mudar para melhorar, talvez algumas coisas, mas o coração do homem está em estado de pecado ainda. E esse estado de pecado vai fazer com que o homem continue praticando pecado. Mas percebe, essa é uma escolha nossa. Você não tem que viver praticando pecado. Você pode escolher não praticar. Deus tem um plano para a sua vida, e vou dizer para você, o principal plano, um projeto de Deus para a sua vida, é tirar essas impurezas da sua vida. Se você não reconhece e busca essa purificação, Deus vai quebrar, vai amassar você, Deus vai tomar essa iniciativa e vai quebrar, amassar e vai começar a fazer você novamente. Interessante, o rei Davi fez uma oração que eu gosto muito, lá em Salmo 19, versículo 12 e 13, diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Olha que interessante, ele pede a Deus, se há em mim pecado oculto, absolve-me. E ele continua, também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Percebe? A gente está falando aqui de pecados que eu nem sabia que era pecado. Ele diz, Deus, então me mostra. Mas ele fala de pecados intencionais. Eu sei que é errado. E às vezes eles estão me dominando. Então ele pede, você precisa analisar a sua vida, ver se há em você pecado para isso. Eu gostaria que você analisasse a sua vida. Há algo atrapalhando de você ser o que Deus planejou para você. Há na sua vida coisas que você está fazendo, que você sabe que não agradam a Deus. Você precisa analisar, você precisa corrigir. Quando Deus lhe formou, Deus planejou sua vida. Você é exatamente do jeito que Deus planejou.
Eu sou fã do Salmo 139. Principalmente os versículos 13 e 17, os versículos dizem assim: Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. Eu acho legal o salmista dizendo: Deus, tudo que o Senhor faz é maravilhoso. Eu acho que ele estava dizendo: Deus, eu sou maravilhoso. Bom, ele continua: eu sei muito bem disso. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. Eles são tantos. O salmista está dizendo: olha Deus, o Senhor me criou, o Senhor planejou a minha vida, cada dia da minha vida. Deus tem um plano para a sua vida. Quando Deus planejou sua existência, quando recebeu o comando do seu pai, de sua mãe, dizendo vai ter existência você, e Deus trabalhou nisso, Ele planejou sua vida e fez você exatamente do jeito que Ele precisa que você seja. Você é assim porque Deus precisa de você desta maneira. E é interessante, você precisa aceitar isso. Deixa-me dizer uma coisa: você pode brigar com Deus, mas Deus sempre vence. Deus sempre vai vencer. Pode estar brigando com Deus, mas saiba de uma coisa: Deus vence sempre. Você pode se rebelar, Ele vai quebrar você, vai amassar você e vai fazer novamente. Isso nos mostra que Deus é soberano. Esse texto de Jeremias nos fala da soberania de Deus. Deus é soberano. Eu vou ler os versículos 6 e 7 que dizem assim: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar e destruir qualquer nação ou reino. Olha que interessante. Deus está dizendo: vocês estão em minhas mãos. Eu sou soberano, eu sou o Criador. Eu posso destruir uma nação e posso construir uma nação. Eu posso acabar com o povo e posso fazer um povo. Deus é o Criador. Ele é o Criador do universo, Ele criou você. Ah, como isso me anima, saber que o Criador, o Todo-Poderoso é o meu Deus, a minha vida está nas mãos dEle, Ele me ama, Ele cuida de mim e eu o sirvo. Ah, como é bom saber disso. Ele me criou conforme Ele quis. Eu sou como Deus quis que eu fosse. Em termos físico, habilidade, dons, eu deixo entrar algumas impurezas. Isso não é Deus, não. Eu que faço isso. Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21, Paulo diz o seguinte: mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. Percebe? Paulo usa a mesma linguagem aqui. Deus é o Criador soberano, Ele está no controle de tudo, Ele faz do jeito que Ele quer, e o jeito dele sempre é melhor. Deus mantém tudo no controle. O mundo vai chegar onde Deus quer que chegue. E a Bíblia fala que vai chegar um dia que Deus vai acabar com a humanidade. Vai quebrar. E vai fazer um novo céu, uma nova terra. Aí lá só vai entrar aqueles que foram moldados, que aceitaram ser moldados por Ele. Por mais que o povo judeu tenha pecado, por mais que o povo tenha se afastado de Deus e sofrido as consequências, Deus chegou aonde queria chegar. Por que Deus criou a nação judaica, o povo judeu? Começou lá em Abraão.
Quando Deus chamou Abraão e disse a Abraão, olha, versículo Gênesis 12, 2 a 3 diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E olha que interessante, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ele estava falando aqui da vinda de Jesus. O povo judeu foi quebrado, refeito várias vezes, até que chegasse Jesus. A missão do povo era ser um povo sacerdotal, falharam, mas Deus chegou ao seu intento. Jesus nasceu e Jesus é bênção para todos nós. E interessante, percebe, Deus providenciou para que as impurezas fossem tiradas de nós, para que nós pudéssemos vencer o pecado que coloca impureza em nossa vida. E Jesus fez exatamente isso. Romanos 6, 11 e o versículo 14 diz o seguinte: assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo, devem se considerar vivos para Deus. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Percebe, você não precisa chegar ao ponto de ser quebrado por Deus. Você não precisa chegar ao ponto de ser amassado por Deus, para que Ele faça novamente. Há um espaço para o arrependimento. Se você se arrepender dos seus pecados, Jeremias vai dizer isso, eu volto ao versículo 8, mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei a ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer, ou seja, destruir, quebrar. Olha que interessante, Deus está dizendo para você que você pode se arrepender e Deus não vai quebrar você. Se você não mudar os seus erros, se você não abandonar o seu pecado, tirar as impurezas, Deus pode quebrar você. Que tipo de vaso vai surgirá? Eu quero terminar essa mensagem indagando a você. Deus está quebrando você. Deus está quebrando a humanidade. Vai surgir uma nova sociedade, como não sei, mas parte do indivíduo. O que você vai ser após essa pandemia? Quando o povo foi levado para o cativeiro, um restante voltou. E desse restante, Jesus nasceu. Eu quero terminar com uma mensagem de Jó. Jó estava sofrendo muito. Vocês conhecem a história do sofrimento de Jó. E chegou um momento que Jó fez essa oração: foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra de que me moldaste como barro. Agora me farás voltar ao pó? Que oração interessante para os nossos dias, não é? Sabe por que Jó fez essa oração? Porque ele olhou para ele e disse: Senhor, eu não fiz nada errado. E nós sabemos que Jó realmente não tinha feito nada errado. Ele pôde fazer essa oração, a oração de um justo. Deus, o Senhor me moldou, o Senhor me formou, agora o Senhor vai me quebrar e fazer eu voltar ao pó? Não sei se você pode olhar para a sua vida e ver se há justiça em sua vida, se você, Deus, eu não tenho nada errado em minha vida. Mas você pode, por outro lado, orar como Davi, como disse lá no Salmo 19, versículo 12 e 13. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Como disse, a margem de participação sua nesse moldar de Deus. Você pode dizer: Deus, eu tenho coisa errada aqui dentro, tira isso de mim antes que Deus quebre.
Ou você pode dizer, não, não tem nada, e Deus diz, mas eu vejo que tem, então eu vou quebrar você, vou amassar você, eu vou mudar você novamente. Qual é a sua situação diante de Deus? Reconhece suas impurezas, seus pecados e pede ajuda de Deus? Ou você diz, não, Deus não tem nada, então Deus vai quebrar você e vai moldar você e fazer você novamente. Que nesses tempos de pandemia, de quebrantamentos, de mudanças, você possa olhar e ver o que Deus quer e está fazendo em sua vida. O que vai surgir de tudo isso? Que você se torne a imagem e semelhança de Deus. E o mundo será bem melhor se cada um fizer isso. Amém? Nós estamos terminando o nosso culto. Muito obrigado a você que nos assistiu. Obrigado por esse tempo que esteve conosco. A minha oração é que você tenha uma semana abençoada. Proteja-se, use máscara, lave bem suas mãos. Se tocar em alguma superfície fora de casa, use álcool gel. Se for conversar com alguém usando máscara, mantenha a distância, não muita proximidade. E dentro do possível, fique em casa. Eu sei que muitos vão ter que sair para o trabalho. Mantenha essas atitudes para se proteger. E que Deus proteja você. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus, Criador, sustentador de tudo isto. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto que o Senhor até nos quebra para sermos moldados novamente. Isso é amor, Senhor. E às vezes ser quebrado dói, Senhor. Pai, nos ajude a submetermos à Tua vontade, a não deixar impurezas do pecado dominar a nossa vida, para que possamos em harmonia chegarmos onde o Senhor quer. Pai, eu quero pedir ao Senhor que abençoe cada um que está nos assistindo, nos ouvindo. Dê uma semana de bênção para cada um deles. Ó Deus, aqueles que precisam sair para trabalhar, proteja o Senhor desse vírus, Senhor. Aqueles que estão contaminados, que os seus organismos reajam, dê sabedoria aos médicos para conduzir o tratamento que leve à cura. Senhor, faça milagres nas UTIs, curando pessoas. Sustente as famílias, Senhor. Mas, Senhor, se alguém está dominado com o vírus do pecado, que possa deixar que o sangue de Jesus entre em sua vida, aceite o sacrifício de Jesus e seja liberto desse vírus do pecado, para que um dia possa estar contigo. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um que está nos assistindo, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Eu quero ser Senhor.